E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre o Carnitrix, a mais famosa e perturbadora AU de Ben 10. Então pessoal, eu já vou deixar claro que eu não recomendo que os menores de idade assistam esse vídeo, já que a saúde Ben 10 trata de temas bem pesados, como tortura e genocídio. Então, me acompanhem e vamos entender melhor sobre esse universo banhado de sangue que é o universo do Carnitrix. Meu nome é João Matheus e eu sou o Teórico. Bom pessoal, começando aqui, essa AU foi criada por um usuário do TikTok chamado Cannibal099 e ela aborda o seguinte tema: o que teria acontecido se o Azimuth tivesse criado o Omnitrix com propósitos malignos? Nesse universo, o Azimuth tem um pensamento muito parecido com os dos soberanos em Força Alienígena, onde ele acreditava que os Galvanianos eram uma raça superior e que todas as outras deveriam ser exterminadas. Então, ele cria o Carnitrix para ajudá-lo nesse objetivo, porém, em um ato de desespero, Azimuth envia o Carnitrix para a Terra e comete suicídio para não ser pego por Tetrax e Vilgax, que nesse universo são policiais. Ao encontrar o corpo de Azimuth, Tetrax e Vilgax também encontram uma carta que Azimuth deixou, onde nela dizia que se ele não poderia causar dor, outro faria isso por ele. Depois disso, a história corta para a Terra, onde o garoto Ben Tennyson está passando férias de verão junto com sua prima e seu avô, quando ele vai até a floresta, assim como na série original, e encontra o misterioso relógio. Quando Ben se aproxima do Carnitrix, o relógio rapidamente gruda em seu pulso e imediatamente faz a ligação com o seu DNA, fincando seus tentáculos metálicos no braço do garoto, causando muita dor a ele. O Carnitrix não permitia que Ben se transformasse quando ele quisesse, e sim quando ele detectava uma ameaça, e assim ele o fez quando ele detectou a presença da Gwen e transformou o Ben no Chama, só que numa versão distorcida e macabra do alienígena. Como o Carnitrix estava incompleto, o processo de transformação era uma tortura imensa para Ben, e enquanto alienígena, Ben não podia controlar suas ações, somente ver o que ele fazia enquanto estava transformado. Os alienígenas do Carnitrix agem por instinto, e o instinto do relógio é matar. Por conta disso, esse Chama distorcido tira a vida da Gwen brutalmente com um ataque de fogo. Após ouvir os gritos de dor da Gwen, o Vomax vai até a floresta e encontra o Ben, já de volta ao normal, chorando em frente ao corpo da Gwen. Nisso, o Carnitrix também detecta o Vomax como uma ameaça e transforma o Ben numa versão bestial do XLR8, que acaba tirando a vida do Vomax correndo na direção dele numa velocidade de 700 km por hora. Logo após isso, o Ben acaba causando não intencionalmente uma onda de assassinatos. Onde quer que ele passava, o Carnitrix o obrigava a matar mais e mais pessoas. A situação chegou em um nível que forças militares se uniram para deter o Ben. Vendo o tamanho da ameaça, o Carnitrix então transforma o Ben numa versão bestial e selvagem do Alien X, fazendo com que o Ben acabasse apagando todo aquele universo. Mas a situação não pararia aí. O Ben Carnitrix acabaria viajando para outros universos, causando mais e mais caos. A situação chegou em um nível que o Professor Paradoxo se viu forçado a interferir, chamando vários Bens de vários cantos do multiverso para lutar contra o Ben Carnitrix. O objetivo deles não era matar o Ben, e sim tirar o Carnitrix dele e acabar com seu sofrimento. Mas vendo o tamanho da ameaça, o Carnitrix transforma o Ben no Alien X de novo, e com uma rajada de energia ele derruba todos os Bens ali presentes, exceto o Ben 10.000. Percebendo que a única forma de vencer era atacando à distância, o Ben 10.000 então se transforma no Atômico X e com uma rajada de energia ele desintegra o braço do Ben Carnitrix junto com o próprio Carnitrix. Após a batalha, o universo do Ben Carnitrix é restaurado pelos Sapiens Celestiais e todos que haviam sido mortos voltam à vida, incluindo a Gwen e o Vomax. Porém, o Ben sentia que ele não era mais o mesmo, ele não conseguia mais viver normalmente, já que ele ficava lembrando toda hora de tudo que o Carnitrix o fez fazer. Toda vez que Ben ia dormir ou se olhava no espelho, ele via os aliens monstruosos do Carnitrix olhando diretamente para ele e zombando dele. E ele também ainda sentiu o Carnitrix grudado em seu pulso falando com ele, mesmo que o relógio não estivesse mais lá. De tempos em tempos, o Professor Paradoxo visitava aquele universo para garantir que tudo estava bem. E uma vez em questão, o Ben chegou e conversou com o Professor Paradoxo, dizendo que não aguentava mais a situação que ele estava vivendo. O Ben então pergunta se não tinha um jeito de acabar com isso. O Professor Paradoxo então diz que ele poderia voltar no tempo e impedir ele mesmo de encontrar o Carnitrix, mas isso acabaria apagando ele da existência. Era exatamente isso que o Ben queria. E é exatamente isso que o Ben faz. Ele volta pro momento em que ele ia encontrar o Carnitrix e grita para sua versão mais nova não pegar o relógio. O Ben mais novo então se assusta e foge. Nisso, o Ben mais velho começa a ser apagado da existência, feliz por seu sofrimento ter acabado. E esse é o fim da história do Carnitrix.
Bom pessoal, agora eu vou contar pra vocês a minha opinião sobre essa história, algumas curiosidades sobre o Carnetrix e seus alienígenas em si. Bom pessoal, eu vou começar falando sobre a minha opinião sobre essa história. Por mais que ela seja uma história que ela tem uma base, digamos assim, interessante, ela é uma história cheia de furos. Como assim cheia de furos, João? Eu vou explicar pra vocês. Primeiramente pessoal, existe um grande debate sobre o Azimuth da Saul, onde o pessoal não sabe dizer se ele realmente é o Azimuth original ou se é só um outro galvaniano com o mesmo nome. Porque no meio desse universo é dito que não importa o universo, o Azimuth é sempre inteligente demais para ser mal. Por isso existe esse debate se esse é o Azimuth verdadeiro ou não. Outra coisa que não faz sentido nessa Saul é o Alien X. A gente sabe que o Carnetrix ele transforma o portador na forma mais primitiva e bestial dos alienígenas, mas esse Alien X primitivo do Carnetrix não deveria existir, já que os sapiens celestiais eles são naturalmente o ápice. Então eu digo que esse Alien X do Carnetrix não passa de um enorme erro multiversal, já que esse Alien X realmente ele não deveria existir mesmo. E outra coisa pra mim que não faz sentido nessa Saul, e essa é a coisa que menos faz sentido de todas, é o final, em que o Ben volta no tempo para impedir ele mesmo de pegar o Carnetrix. Até aí tudo bem, mas a AU não especifica o que acontece com o Carnetrix depois desse final. A gente não sabe se o Professor Paradoxo só deixou lá ou se ele destruiu o Carnetrix. A AU não deixa claro. Eu prefiro acreditar que o Professor Paradoxo destruiu o Carnetrix, porque como o Carnetrix não era como o Omnitrix original, que tinha ligação com o DNA dos Tennessons, qualquer pessoa poderia encontrá-lo e o genocídio começaria de novo. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o design do Carnetrix e as suas funções. O Carnetrix ele possui um design bastante parecido com o Omnitrix original, que a gente vê lá no Ben 10 clássico, só que a diferença é que ele possui alguns dentes e tentáculos metálicos que fincam na pele do portador. O visual de sua ampulheta também é diferente, sendo 3 linhas alinhadas na diagonal. Agora vamos falar sobre as funções do Carnetrix. O funcionamento do Carnetrix em si já é uma enorme falha, já que o Azimuth da Saul não concluiu o relógio, pois ele enviou a Terra às pressas para fugir de Tetrax e Vilgax. A ideia era que o Carnetrix funcionasse igualzinho ao Omnitrix original, já que o próprio Azimuth iria usá-lo para o seu objetivo de exterminar todas as outras raças. Porém, como o Carnetrix estava incompleto, todo o seu funcionamento é uma enorme falha. Primeiro, o Ben não podia escolher quando ele ia se transformar num alienígena. O Carnetrix só transformava o Ben num alienígena quando ele detectava uma ameaça, transformando o Ben no alien adequado para lidar com a situação. Outro erro do Carnetrix era que o Carnetrix não alterava o DNA, e sim ele causava uma mutação grotesca ao DNA. Por conta disso, o processo de transformação era uma tortura gigantesca para o Ben, causando muita dor a ele. A AU descreve que toda vez que Ben se transforma num alienígena, ele sente os seus ossos quebrando, a sua pele rasgando e os seus órgãos explodindo. Isso era toda vez que ele se transformava. A gente não sabe se o Ben sente dor quando ele se transforma de volta em humano. Provavelmente sim, mas também pode ser um não. Mas o que a gente tem certeza é de que sempre que ele se transformava num alienígena, ele sentia muita dor mesmo. Agora, a última grande falha do Carnetrix era que o portador não poderia controlar seu corpo enquanto ele estava transformado, somente ver o que ele fazia enquanto transformado. Os alienígenas do Carnetrix são como feras selvagens que agem apenas seguindo o instinto do relógio, e o instinto do relógio é matar. Portanto, não importa quem esteja no caminho desses alienígenas, eles vão matar sem ter a menor piedade. Ah pessoal, uma coisa que eu gostaria de comentar sobre, que eu não vi ninguém comentando sobre isso, é que o Carnetrix se assemelha bastante a uma maldição de lobisomem. Se a gente analisar pessoal, é bastante parecido. Um amaldiçoado, quando ele se transforma em um lobisomem, ele sente muita dor e ele mataria até o seu melhor amigo se tivesse chance. E é o que acontece com o Ben Carnetrix. Quando ele se transforma, ele sente muita dor e ele acaba inconscientemente matando os mais próximos dele. Bom pessoal, agora para encerrar o vídeo vamos falar brevemente sobre alguns dos alienígenas do Carnetrix. Começando pelo Chama, né? Bom, o Chama ele é praticamente igual ao Chama clássico, a única diferença é que ele tem esse rosto macabro. A gente também pode dizer que esse Chama ele tem um corpo meio errado, né? Sendo um ombro maior que o outro, né?
Algumas pessoas dizem também que as rochas do corpo do Chama do Carnitrix são, na verdade, feitas da carne do Ben, que ficam queimando constantemente e causando dor a ele. Outro alienígena que tem bastante destaque nessa AU é o XLR8, e a gente pode ver pelo design dele que ele é bem diferente do XLR8 original. Primeiramente, ele se mostra tendo essa cara macabra, né? Essa cara macabra é uma coisa comum dos alienígenas do Carnitrix, né? Todos eles têm essa cara macabra, né? E uma coisa que a gente pode reparar nesse XLR8 é que ele é corcunda. Mas essa corcunda não dificulta nada na hora dele correr. Na verdade, eu acho que é até o contrário. Eu acredito que essa corcunda dele até facilite para ele na hora dele correr. Eu acredito que dá até mais impulso para ele, né? Ele não precisa se curvar, né? Como é o caso do XLR8 original. E ele também possui garras muito maiores que as garras do XLR8 normal, né? O que facilita para ele na hora de rasgar as suas vítimas ao meio. Agora vamos falar do último alien que possui uma grande importância para essa AU, que é o Alien X. O Alien X é sem dúvida o alien mais curioso dessa AU, já que tecnicamente esse Alien X do Carnitrix ele não deveria existir, né? Porque sapiens celestiais não deveriam ter forma primitiva, e também é curioso o fato do Carnitrix ter DNA de sapiens celestial, já que o protótipo do Omnitrix no Ben 10 clássico não tinha, ou tinha, e ele só foi desbloqueado quando o Omnitrix foi recalibrado no Força Alienígena. Pessoal, uma outra coisa que é descrita na AU sobre esse Alien X é que ele possui uma pequena parcela do DNA do Azimuth, o que o torna um pouco mais fraco em relação a um Sapiens Celestial normal, mas ele ainda continua sendo bastante poderoso, já que ele foi capaz de destruir todo o universo do Ben Carnitrix. Bom pessoal, esse foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, mas vocês devem estar pensando, João, por que você não fala dos outros alienígenas do Carnitrix, né? Tem mais alienígenas do Carnitrix. Eu sei pessoal, eu sei que o Carnitrix tem mais alienígenas, mas eu pretendo falar deles em um vídeo separado. Eu só falei desses 3 aliens porque eles são, né, os mais importantes para essa AU, né? E bom pessoal, resumindo essa AU numa frase, o Carnitrix ele é basicamente um oposto do Omnitrix. Enquanto o Omnitrix é um dispositivo pacifista criado para gerar paz, o Carnitrix é um dispositivo genocida criado para gerar caos, destruição e morte. Bom pessoal, é isso, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhuma novidade e comentem aí o que vocês acharam, beleza? Eu vou me despedindo por aqui, meu nome é João Matheus e eu sou o Teórico.